Meu nome é Mariana Ventura, mas eu prefiro e gosto que me chamem de Mari, acho que torna o ambiente mais familiar, mais amigável. Eu tenho 35 anos, sou carioca pelo chiado, acho que você já notou, e atualmente eu estou morando na cidade de São Paulo, na freguesia do Ó, servindo na missão Jocum Casa, que fica na Zona Norte. Trabalho com a área de treinamento e também com justiça e transformação, fazendo alguns trabalhos durante a noite e auxiliando pessoas em situação de rua. Eu gosto de pensar na minha conversão partindo de dois lugares muito essenciais. Na minha adolescência eu sempre ouvi comunicar a respeito de um Jesus, mas parece que ali na adolescência tudo é tão passageiro e a gente é dono do mundo que a gente ouve sobre, mas a gente não encarna isso, né? Mas aí em 2014 eu comecei a ouvir falar, e não só ouvir falar, mas também experimentar, né? Então, em 2014, quando eu estava morando em outro estado, em Mato Grosso do Sul, eu conhecia Jesus e a minha experiência de conversão com ele foi algo que comunicou muita vida para mim, né? Quando ele me trouxe a importância da mulher, quando ele me trouxe o valor da mulher no mundo, o valor da mulher dentro das Escrituras, mas também ele me aponta para o sacrifício dele. E aí, quando ele me mostrou isso a respeito dessa revelação, que de fato foi uma revelação e eu não tenho como provar, eu só posso te anunciar que essa revelação veio. E aconteceu bem assim, em 2014, quando ele se mostrou para mim como um salvador, através de um momento de oração dentro da minha casa. O processo do meu chamado missionário foi tudo muito rápido também. Como eu estava te falando, em 2014, eu de fato experimentei a revelação de Jesus Cristo. E também em 2014 eu recebi o chamado missionário. E parece um pouco místico e até fantasioso falar sobre isso, mas não é, é muito simples. Eu estava num culto e era um culto de missões. Óbvio, né? Se você vai para o culto de missões, alguma coisa diferente vai acontecer. No meu caso aconteceu lá, mas com muitas outras pessoas acontece em outro lugar. Então eu estava orando com uma amiga e ela compartilhou comigo: Mari, eu acho que Deus tem um chamado missionário para você, um chamado para povos, um chamado para você sair aqui desse local. Eu falei assim, tá, e como é que eu posso viver isso? Como é que isso vem? E aí eu comecei a fazer orações a Deus e disse, Senhor, eu tenho essa rotina, eu vivo dessa maneira hoje, eu estou em outro estado, experimentando e experienciando outras formas, como é que eu vivo a partir de agora? E aí o Senhor me deu uma palavra que é comum de todo evangélico engajado, que foi Atos 1:8, que foi sobre receber, né, o poder do Espírito Santo e poder compartilhar o Evangelho, né, em Samaria, na Judéia, em Jerusalém. E aí eu fui. E desde 2014, quando eu recebi o chamado, 2015, eu cheguei em Jocum para fazer a minha TED e estou aqui desde então. O desafio da vida missionária, ele é natural. E o que eu quero dizer quando eu falo natural, né? É porque a gente tem uma fantasia de que o missionário ele pratica renúncia e o cristão que não está na missão de forma integral como nós, ele não pratica renúncia. Mas eu acredito que o Evangelho, Cristo, ele pede tudo de todos, então a gente vive essa vida de renúncia natural, que não é coisa fácil, coisa tranquila que a gente vai fazer, mas vai seguindo um processo de maturação. E de fato é desafiador, né? Quando eu comecei a entender o chamado missionário, eu saí do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, conheci Jesus, fui parar no sertão do Ceará. Então, carioca, um chiado terrível, muito expansiva. Chego no interior do Ceará, no sertão brasileiro, então você já tem uma série de adaptações para fazer. E ali vai começando esse processo da renúncia. Muitas vezes você tem que renunciar à maneira como você se veste no local, a maneira como você fala, às vezes até o seu dialeto, para eles não é comum. Então você tem que começar a imergir na cultura do outro para você dar espaço para ele também conhecer a sua cultura, né? A vida missionária é de fato, muitas vezes, abrir mão da nossa cultura para que o outro possa se sentir família, né? E a gente vai ali caminhando. Mas hoje eu percebo assim que talvez um dos meus maiores desafios vai ser, óbvio, o missionário ele sempre tem essa questão com a finança, que ele fica um pouco perturbado, ele fica muito preocupado, mas honestamente hoje o meu maior desafio é ficar longe das minhas sobrinhas, né? Ficar longe da família. Ah, Mari, você é carioca, tá morando em São Paulo, você não tá tão distante assim. Talvez geograficamente não, mas você vai perdendo algumas coisas, né? As renúncias que eu havia falado anteriormente.
você perde o primeiro passo, o primeiro dia da escola, e você vai passando por essas pequenas renúncias. O que diferencia a nossa renúncia para a renúncia de uma pessoa que não vê isso de uma forma cristã é porque a gente sabe que o Senhor está guardando e que a gente vai experimentar isso de uma outra forma em outro momento. Então, ainda que a gente sinta esse déficit geográfico ali naquele momento, sinta essa falta, a gente tem uma esperança de que o nosso Senhor Jesus está guardando e que a nossa família pertence a Ele e que quando a gente se reúne, aquele momento foi passageiro e a gente experimenta o aqui e o agora em Cristo, porque Ele é a nossa esperança naquele momento em casa. O que me dá alegria hoje dentro de missões, eu tenho certeza assim, sem pestanejar, é quando eu vejo a galera jovem chegando e permanecendo. E não só os jovens chegando e permanecendo, mas quando você encontra alguém assim... Eu gosto muito de uma frase do Jimmy, né, que ele fala que são os heróis anônimos. E geralmente alguns dos heróis anônimos, eles têm uma faixa etária um pouco mais avançada que a nossa. E o meu coração celebra muito quando a gente vê uma galera de 60 anos chegando na missão para fazer uma ETED. E essa mesma galera compartilhando uma sala de aula com alguém de 18. Isso é sensacional, isso é muito reino de Deus. Então, pessoas me alegram muito e essa disparidade de idades convivendo no mesmo ambiente me alegra demais.